Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia, hoje dia 20 de setembro. A passagem que eu separei para nós lermos e eu gostaria que você lesse na sua casa é João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15. Como ela é mais extensa, eu vou deixar para você ler aí. Mas ela nos fala do momento em que Jesus chega em Betesda. Betesda, aquele tanque que significa a casa da graça, existiam muitas pessoas enfermas naquele lugar. E quando o anjo vinha de vez em quando naquele lugar, ele agitava a dita das águas e a primeira pessoa que entrasse na água era curada. E de repente Jesus chega naquele lugar, ele encontra um dos enfermos e ele pergunta: "Você quer ser curado?" Ao invés dessa pessoa responder e dizer a ele que sim, ele tomou uma atitude diferente. Ele começou a explicar e a reclamar que não tinha ninguém para ajudar. Na verdade, a atitude desse enfermo ele estava julgando o seu presente pelo seu passado. O seu argumento até que tinha razão, mas ele deixou de colocar Deus nessa equação. Veja, não importa quantas falhas, quantas frustrações nós já vivemos. Quando Deus entra no cenário, tudo muda. Quando nós acreditamos que nada poderá ou irá mudar, nunca realmente mudará. Nós precisamos sempre nos lembrar de que Deus pode mudar todas as coisas. Muitas vezes, nós até temos a tendência de olhar somente para os problemas e não para as possibilidades, né? O otimista, ele vê as possibilidades nos problemas, enquanto o pessimista vê somente problemas nas possibilidades. Um vê as oportunidades e o outro olha para os obstáculos. Mas a base do otimismo, na verdade, é a fé. Quando você coloca Deus na equação, até os piores problemas têm potencial para grandes bênçãos, né? Se nós formos olhar a atitude de Paulo, né, durante a vida dele toda, nós podemos dizer que ele era um grande otimista. E nós vemos exatamente esse exemplo lá no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 16, do versículo 8 ao 9. Por quê? Porque ele estava em Éfeso e Paulo nos conta que ele estava vendo ali grandes oportunidades. Então, que ele ia permanecer naquele lugar, mas que haviam inúmeros adversários. Veja, talvez eu e você, vendo ou passando a situação de Paulo, nós disséssemos, né, mediante aquela situação, que apesar de haver grandes oportunidades, nós deixaríamos a cidade porque existiam muitos problemas. Você já pensou em algum momento da sua vida em que você viveu isso? Nós não podemos esquecer que a perspectiva, a nossa perspectiva, determina o resultado. Se vemos somente nos problemas, com certeza nós seremos derrotados. Mas se nós aceitamos os desafios, nós podemos com certeza chegar na vitória, né? Deus, não esqueça disso, Deus sempre usa aquilo que nós já temos para depois liberar aquilo que precisamos. Lembra de Moisés? O que Moisés tinha? Um cajado. Davi, uma funda. Pedro, um barco. Deus pode usar aquilo que você tem para transformar a sua vida. O homem de Betesda tinha fé. Por que ele tinha fé? Qual que é a razão que nós vemos isso? Porque ele acreditava que ele podia ser curado. Ele permaneceu ali por 38 anos, esperando a sua cura. Então ele tinha fé, ele tinha certeza que se ele entrasse naquela água, ele ia ser curado. No entanto, o melhor aconteceu, ele encontrou Jesus. Com isso, nós podemos perceber que a fé é fundamental para que Deus manifeste os milagres em nossa vida. Talvez, ao invés de reclamar por aquilo que você não tem, que tal olhar para aquilo que você já tem? A sua fé no Senhor e deixar que Ele traga as suas promessas. A fé jamais fala, não posso, não consigo. A sua fé precisa falar, Deus pode, e com Deus nada é impossível. Então eu queria te convidar para estar orando comigo nesse dia. Diga assim: Senhor, obrigado por me conduzir através das águas, das chamas das provações e da dor das duras perdas.
Eu estou constantemente consciente de quanto preciso de Ti, da Tua graça, da Tua força, do Teu poder nos dias mais fáceis e nos dias mais difíceis. Ajude-me a manter meu foco primeiro em Ti. Por favor, Senhor, perdoe-me por dedicar muito tempo e atenção a outras coisas, por olhar para as outras pessoas antes de chegar primeiro em Ti. Ajude-me a acreditar e a confiar plenamente em Ti, sem dúvida, sabendo que em Ti todas as coisas são possíveis. Senhor, fortaleça a minha fé. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde nesse dia. E eu aguardo você aqui amanhã.